Opa, tudo bem? Fabrício Pieroni aqui. Nesse vídeo eu quero te dar um norte, eu quero te dar uma sugestão sobre como apontar na petição inicial a abusividade da taxa de juros em cédula de crédito bancário para fins de financiamento de veículos. Isso com base na jurisprudência predominante no país inteiro e principalmente as decisões do Superior Tribunal de Justiça. E eu quero te mostrar também como conferir se a taxa de juros informada no contrato corresponde à realidade na formação das parcelas daquele contrato. Isso com base em uma ferramenta do Banco Central, que eu vou te mostrar como chegar até ela e como utilizar ela. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo e vamos direto para o conteúdo, que é um pouquinho denso, vai demorar um pouquinho. Bora? Então vamos lá, doutores e doutoras, nesse vídeo a gente vai ver a revisão de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo. Mais especificamente sobre como apontar a abusividade na petição inicial de maneira assertiva e em consonância com a grande maioria da jurisprudência. E para a gente alinhar o raciocínio aqui, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai aprender a identificar todos os elementos numéricos que compõem a operação de crédito relativa a financiamento de veículo. Na segunda parte, a gente vai analisar se a taxa informada no contrato foi, de fato, aplicada naquela operação. Ou seja, se a taxa de juros que constou no contrato que a gente está analisando realmente foi aplicada nas parcelas daquele contrato, daquele financiamento. E depois, por fim, na terceira parte, a gente vai averiguar as circunstâncias em que a taxa de juros pode ser considerada abusiva e também, dentro desse norte, eu vou dar uma sugestão de abordagem na petição inicial, para não ficar aquela petição modelão com 72 jurisprudências, 413 doutrinas e sem fazer a abordagem principal, a abordagem específica e assertiva que pode gerar para o seu cliente a revisão da taxa de juros. Então vamos lá. Começando aqui. Como identificar todos os elementos numéricos que compõem a operação de crédito consistente em financiamento de veículo? Aqui tem algumas questões que a gente precisa trabalhar. Tá? A primeira é que essa operação de crédito ela é composta de 2 elementos contratuais. A cédula de crédito bancário e 2, o orçamento ao cliente. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre na cédula de crédito bancário consta todos os valores que foram financiados pelo cliente. E às vezes você vai analisar se a taxa de juros aplicada corresponde à realidade e você acaba não identificando todos os valores que foram objetos daquele financiamento. Você quer ver? Eu vou mostrar aqui para você 2 exemplos. Olha só, esse é o orçamento de crédito direto ao consumidor, tá? Que é um complemento ao contrato. No orçamento, a gente tem o valor do veículo a ser financiado, que nesse caso foi R$ 5.500. O valor total do veículo à vista era R$ 10.490, mais a pessoa que deu uma entrada e o valor do veículo, o valor financiado, o valor emprestado pelo banco em relação ao bem foi de R$ 5.500. Beleza, acontece o seguinte, dentro desse orçamento existem diversos penduricalhos, existem outros valores que também foram objetos de empréstimo pelo banco, como por exemplo aqui, ó, seguro 298,57, a taxa para registro, a tarifa para registro do contrato no órgão de trânsito 120,03, aqui ele já te dá um total de despesas. Mais abaixo,
Teve serviços financeiros, confecção de cadastro, que é a tarifa de cadastro, mais R$ 1.527. Ou seja, aqui outra questão, ó, IOF, mais R$ 209,96. Ou seja, para você localizar, para você confrontar se a taxa do contrato aplicada foi realmente está refletindo aquilo informado pelo banco nas parcelas, você precisa fazer essa análise do ponto de vista do valor total a ser financiado. E aqui, deixa eu fazer um adendo. Eu não estou discutindo a ilegalidade desses penduricalhos. Eu não estou discutindo a ilegalidade do seguro, eu não estou discutindo a ilegalidade do registro no órgão de trânsito, eu não estou discutindo a legalidade ou ilegalidade do IOF e desses componentes que estão aqui. O que eu estou mostrando é que para você fazer uma análise adequada sobre a questão da taxa de juros, para você analisar se os juros que está no contrato foi realmente o aplicado nas parcelas, você precisa fazer essa análise do ponto de vista do valor total a ser financiado, tá? Eu já vi muito advogado levar tinta, levar canetada, porque na hora de fazer essa análise, faz só com base no valor do veículo, no valor que foi financiado do veículo, e acaba não levando em conta todos os outros componentes do orçamento. E aí vem o juiz e fala assim: em que pese o cálculo demonstrado pela parte autora, certo é que ela não levou em conta todos os dados da operação, todos os dados numéricos, todos os valores que foram de fato emprestados. E aí vem a improcedência e o advogado não sabe por quê. Tá? É por isso. Tá? Então, primeiríssima questão, você precisa analisar não só o contrato, mas o contrato em simetria com o orçamento de operação de crédito ao consumidor. Eu estou aqui com esse primeiro exemplo e estou aqui com um segundo exemplo. Para quê? Para a gente fazer a análise em relação à taxa de juros praticada, se realmente, ou melhor, se essa taxa de juros praticada, com esse valor total financiado, em 42 vezes, vai refletir 42 parcelas de 336,69. Então vamos lá. Deixa eu repetir isso daqui. Nós vamos fazer uma análise no seguinte sentido. Se, ao emprestar R$ 7.655,56 de um banco para financiamento de veículo, a uma taxa de juros de 3,24%, em 42 meses, se esses valores me daria uma parcela de 336,69. Tá? Nós vamos fazer a análise desse orçamento e desse outro aqui também. É a mesma coisa. Olha, eu tenho... aqui faltou a quantidade de parcela. Eita, nós. Deixa eu pegar rapidinho aqui. Aqui, foram 36 meses, tá? Eu tô com ele aqui na minha mão. Vamos ver se o valor total financiado de R$ 11.526,70 a uma taxa de juros de 1,51% ao mês em 36 meses me gera, de fato, R$ 417,45 por parcela. Beleza? Ficou claro isso? E como a gente vê isso? Então, peraí, vamos só voltar aqui para não se perder no raciocínio. Então, aqui a gente aprendeu a identificar todos os elementos numéricos que compõem a operação de crédito. Tá? A operação ela é composta de dois elementos contratuais, que é a cédula de crédito bancário e o orçamento ao cliente. ênfase no orçamento, porque é aqui que ele vai te dar o valor total financiado. Lembrando que eu não estou discutindo a legalidade ou ilegalidade daquelas taxas, daquelas tarifas que eu te mostrei. A gente só está analisando o valor total emprestado, em quantas vezes, qual a taxa de juros, para saber se realmente aquela parcela do contrato corresponde à realidade do que está ali informado. Beleza? Então tá bom. Visto isso, como a gente vai analisar se a taxa informada no contrato foi de fato aplicada na operação? Existe aqui uma ferramenta do Banco Central que chama Calculadora do Cidadão. Mais especificamente, financiamentos com prestações fixas. Essa calculadora, essa ferramenta do Banco Central,
ela utiliza exatamente a metodologia de amortização que os contratos de financiamento de veículo utilizam. Tá? É o sistema Price com juros capitalizados. Então, para você analisar se aquela taxa está correta, para você analisar se a taxa de juros informada naquele contrato corresponde à realidade em relação às parcelas formadas, é só a gente preencher aqui o número de meses do contrato, a taxa de juros e o valor total financiado. E ele vai me dar automaticamente o valor da prestação. Então vamos pegar nosso primeiro exemplo? Então eu tenho um valor total financiado de R$ 7.655,56. 7.655,56. A gente tem 42 prestações. 40... Tá difícil hoje aqui. 42 prestações. E a gente tem uma taxa de juros informada de 3,24%. 3,24%. Ao clicar em calcular, com esses três dados, ele vai me dar o quarto dado que ficou em lacuna aqui. Vamos lá? Calcular. Olha que beleza. Valor da prestação, 336,12. Deixa eu... vamos lá? Quanto deu a prestação no nosso contrato? Era 336,69, 336,12. Tá certo? Tá. Tem uma margem de erro de centavos, tá? Eu já vi dar até R$ 1,50, até R$ 2,00 eu já vi dar, mas você não vai conseguir discutir juros por causa de 40, 50 centavos. Tudo bem? Então, esse valor total financiado a uma taxa de 3,24% ao mês em 42 parcelas representa uma parcela de 336,69? Tá certo isso daqui? Sim, está certo. Com a observação que teve alguns centavos, tá? Que às vezes dá essa diferença, às vezes é normal, mas não tem como você querer discutir 50 centavos por parcela. Tá? Vamos ver o segundo? A gente tem R$ 11.526,70 em 36 meses a uma taxa de 1,51%. Então vamos, aqui tem que apagar no backspace, não tem jeito. Então vamos lá, 11.526,70, 11.526,70 a uma taxa de 1,51% ao mês. Opa, desculpa, eu coloquei errado ali, tá? São 36 meses. A uma taxa de juros de 1,51%. Ele vai me dar o valor da prestação. R$ 417,41. Vamos ver se está certo? Opa. Vamos lá, tá aqui. Ai, que beleza. Na calculadora do cidadão ainda deu uma diferença menor. Deu 4 centavos de diferença, tá? Mas, então, aqui eu não posso reclamar. Eu não posso dizer que nessas duas situações que eu estou te mostrando, não foi, o banco mentiu para mim na taxa de juros, tá? Por quê? Porque está correspondendo com a ferramenta do Banco Central. Então aqui eu não tenho como discutir, eu não tenho como querer aplicar a tese de que a taxa de juros do contrato não corresponde à real aplicada nas minhas prestações. Por quê? Porque está batendo, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo. Beleza? Então aqui, como analisar se a taxa informada no contrato foi de fato aquela aplicada na operação? Então, eu utilizo a calculadora do cidadão do Banco Central. Se desse uma discrepância muito grande, aí talvez a linha, a ser seguida numa petição inicial poderia realmente ser de que
a taxa de juros praticada não corresponde àquilo que está no contrato, tá? Eles estão praticando uma taxa maior. Mas olha, eu trabalhei aí por volta de 1.500 ações dessa natureza e eu acho que eu nunca vi, pelo menos dentro do banco que eu trabalhei, eu nunca vi, tá, a taxa informada não corresponder à realidade na prestação, né? Eu nunca vi. Pode acontecer? Acredito que sim, tem de tudo por aí, tá? Mas geralmente quando o advogado fala isso é porque ele não se atentou a todos os elementos que compõem o financiamento, tá? Ele vai, se eu fosse tomar por base os 5.500, é óbvio que ia dar errado a conta. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Você tem que se atentar ao valor total a ser financiado. Repito pela terceira vez, não estou discutindo a legalidade ou a ilegalidade dessas tarifas, desses penduricalhos. Eu só estou mostrando como analisar se o banco, a taxa de juros informada pelo banco no contrato corresponde à realidade nas parcelas. Beleza? Então vamos prosseguir aqui com o nosso raciocínio. Então a gente já viu como identificar todos os elementos que compõem a operação de crédito. A gente já viu como analisar se a taxa informada no contrato foi de fato aplicada na operação. E agora, por fim, a gente vai ver, deixa eu ir para a próxima página que eu acho que vai ficar melhor para a gente estudar. Circunstâncias em que a taxa de juros pode ser considerada abusiva. Isso aqui, para a gente analisar essa questão, tá? Precisamos nos ater ao recurso especial repetitivo já transitado em julgado número 1061-530 do Rio Grande do Sul. Essa é a decisão mãe de todas as ações revisionais em relação a juros. Se o advogado ou advogada quiser discutir juros remuneratórios em contratos bancários, ele precisa dominar esse recurso especial repetitivo. Ele precisa inserir esse recurso especial repetitivo na peça dele. Quando eu vejo uma petição inicial que não faz a abordagem desse recurso especial repetitivo, é porque, com todo respeito, o advogado não sabe o que está fazendo, tá? E não tem como escapar. Quer discutir juros? É esse o norte que você vai ter que tomar. RESP repetitivo 1061-530. E esse RESP repetitivo, ele tem duas questões aqui interessantes para a gente analisar. A primeira questão é a orientação 1, item D, que ele vai dizer isso daqui, ó. Eu vou colar lá para ficar melhor para nós. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, que é o caso, e que a abusividade, aquela capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, parágrafo 1 do CDC, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto. Então, esse é o primeiro norte que você tem que ter. Primeiro, eu posso sim revisar as taxas de juros. E segundo, isso só é possível em situações excepcionais e que eu consiga demonstrar uma abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E aí, se você permear o conteúdo dessa decisão, especialmente o relatório da ministra Nancy Andrighi, que foi o voto vencedor, relatório e voto, a gente vai achar na página 18 um norte sobre como apurar essa suposta abusividade, né? Quando a gente vai ter essa abusividade? Quando uma taxa de juros coloca o consumidor em desvantagem exagerada, né? Então vamos lá. A primeira questão é que a análise ela é feita com base na taxa média de mercado do Banco Central. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando como localiza a taxa média e mostrando alguns cenários, né? Eu dei 3 exemplos dos cenários
sobre quando a gente pode invocar ou deixar de invocar a questão da abusividade da taxa de juros. Eu não vou falar tudo aqui de novo, porque, primeiro, já tem um conteúdo sobre isso, e também esse vídeo ia ficar muito grande de maneira desnecessária, tá? Então, assim, o que esse acórdão fala é que, em primeiro lugar, o parâmetro para a gente verificar uma taxa de juros abusiva é a taxa média divulgada pelo Banco Central. Aqui na página 18 do acórdão, do voto vencedor, depois de fazer alguns raciocínios aqui para cima, que a gente não vai, né, não precisamos perder tempo com isso, tá? É importante você ler tudo, mas para fins didáticos aqui a gente não precisa passar por todo esse caminho. Ele fala mais ou menos assim, ela fala mais ou menos assim. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média do Banco Central, ela não colocou aqui, mas ela está se referindo a isso, constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. E aí aqui ela faz um parênteses. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. Ou seja, a simples confrontação da taxa do contrato com a média do mercado, se der uma pequena variação, se der uma pequena faixa um pouquinho superior, isso não é suficiente para invocarmos a abusividade. Mas aqui, ela complementa com a jurisprudência do próprio STJ. Então ela vem e fala, a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a 1,5 vezes, ao dobro ou ao triplo da média divulgada pelo Bacen. Então qual é o norte que a gente tem aqui? Se a nossa taxa superar em 1,5 vezes, se a taxa do contrato superar em 1,5 vezes a taxa média do Bacen, em princípio, a gente tem uma abusividade e é um excelente ponto de partida para a gente abordar na petição inicial. Tá? A jurisprudência, de uma maneira geral, tem se posicionado de acordo com isso daqui. A partir de 1,5 vezes, a taxa do contrato superior a 1,5 vezes a média do Bacen já pode ser considerada abusiva. Então vamos voltar aqui. Eu vou colocar esse trecho aqui também para a gente ter esse parâmetro. Então, taxas superiores a 1,5 vezes, ao dobro ou ao triplo, têm sido consideradas abusivas. Agora nós vamos analisar o primeiro contrato que a gente viu, que é esse daqui. Esse contrato, a primeira parcela foi em 16/11/2019, analisando um contrato. Então aqui a gente tem uma taxa de 3,24%, num valor total financiado de 7.655,56 em 42 parcelas, que me deu R$ 336,69 por parcela. Agora aqui, como eu disse, eu não vou mostrar de novo como buscar a taxa média do Banco Central. Eu já gravei um vídeo sobre isso, tá? Vou deixar o link aqui do vídeo, vou deixar também um material em PDF que a gente criou mostrando esse passo a passo, tá? Eu já fiz essa pesquisa, para a gente não ficar perdendo tempo. E a taxa média do Banco Central na época de assinatura desse contrato, ou seja, se a primeira foi no mês 11, a gente considerou a data de assinatura desse contrato em outubro de 2019. Eu não estou chutando não, tá? Esse contrato foi assinado em outubro de 2019. Olha só que interessante. Esse contrato me foi cobrado uma taxa de 3,24%, quando a taxa média divulgada pelo Banco Central na mesma época da assinatura era de 1,51%.
ou seja, mais que o dobro. Então, se a gente voltar para a orientação do recurso especial repetitivo 1061.530, a gente vai ver que a jurisprudência do STJ considera que mais que uma vez e meia ou mais que o dobro, que é o nosso caso, da taxa média divulgada pelo Bacen, é sim considerada uma taxa abusiva. Olha só, então vamos lá. Qual seria o norte e sugestão aqui? Primeira coisa, mostrar a taxa, mostrar não, confrontar a taxa praticada no contrato com a média do Bacen, apontar, eita, nós, tá um tal de maiúsculo e minúsculo aqui, apontar que a taxa do contrato foi superior, foi não, né? Superior ao dobro da média divulgada pelo Bacen na época da assinatura do contrato. 3. Mencionar o RESP repetitivo, como eu já disse, é a mãe das decisões relativas a juros remuneratórios, né, relativas a ações revisionais de juros remuneratórios. Então, mencionar o RESP repetitivo, tá? Tanto a orientação 1 como o trecho que diz sobre a jurisprudência do STJ, a jurisprudência que prevalece no STJ. E aí você poderia buscar esses RESPs aqui, né, para complementar a sua petição, tá? Para ficar uma coisa bem construída, tá? E por fim, indicar quanto representa a abusividade em valores, em reais. Como a gente faz isso? Gente, simples. A gente vai na calculadora do cidadão, a gente vai usar exatamente todos esses elementos, 42 parcelas, valor total 7655,56, mas na taxa de juros, ao invés de utilizarmos o 3,24, que está no contrato, a gente vai utilizar o 1,51. E aí a gente vai ter a diferença. Então, no contrato, isso deu 336,69. Contrato. Se levarmos em conta a média do Bacen, vamos lá agora? Entenderam o raciocínio? Qualquer coisa, deixa um comentário aí. Mas acho que não tem segredo, né? Então vamos lá, vamos fazer tudo de novo, ó. Valor total financiado, 765556. 42 parcelas. Aí, aqui na taxa de juros, a gente vai usar a média do Bacen, 1,51%. Olha só. Não chegou a diminuir pela metade, mas já diminuiu bastante. Vamos tirar essa diferença. 336,69, né? Não é 60. É 60 ou 69? Agora eu estou em dúvida. 69. 69 menos 247,77. Uma diferença de 88,92. A gente está falando aí tranquilamente de quase 30% de diferença por parcela.
Então, nesse caso, entende-se que a abusividade, ou seja, aquela capaz de colocar o consumidor em desvantagem, está cabalmente configurada, posto que a taxa de juros praticada no contrato superou em mais de 100% a média do Bacen, elevando o valor da parcela em quase 30%. Aí é questão de fazer a conta certinho, tá? Aí a gente abriria um Excel, verificaria certinho quanto que 88,92 representa sobre 247,77, tá? A questão matemática aí, você pegar um caso assim, você vai fazer, tá? Aqui representou, em princípio, um valor não tão alto, se a gente for ver, tá? Mas se você pegar um contrato aí que tem parcelas de R$1.000, R$1.500, você vai ver que a diferença é bastante considerável quando há essa divergência em taxa de juros, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Seja taxativo, seja específico na sua petição inicial. Tá? Não fique com 237 jurisprudências e 412 doutrinas. Tá? Se atenha ao recurso especial repetitivo 1061-530. Esse é o norte geral das revisionais. E você quer ver? Eu tenho um acordo aqui que eu separei. Ó. Quase todas as jurisprudências que estão atualizadas hoje, elas vêm nesse norte. Ó. A limitação de taxa de juros remuneratórios depende da noção de abuso configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com a decisão do STJ, com repercussão geral da matéria. Ou seja, a jurisprudência já se adequou a isso. Quer ter sucesso, ou se quer, no mínimo, aumentar as suas chances de sucesso, o RESP é o caminho. Esse RESP é o caminho. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido o que eu quis falar aqui. Espero que eu tenha te ajudado nessa análise. Tá? Então, só para a gente retomar, o que a gente viu aqui? Nós identificamos todos os elementos numéricos que compõem a operação de crédito, financiamento de veículo. Depois a gente analisou através de uma ferramenta do Banco Central, a calculadora do cidadão, que eu vou deixar o link aqui. A gente analisou se a taxa informada nos contratos que a gente viu foi de fato aplicada na operação, ou seja, se aquela taxa representa, se aquele valor total financiado naquele número de parcelas com aquela taxa informada representa aquele valor de parcelas. Já vimos isso aqui também. E por fim, a gente viu as circunstâncias em que a taxa de juros pode ser considerada abusiva e como abordar isso numa petição inicial. Uma sugestão de abordagem, tá? Eu acho que aqui tem um norte perfeito para você montar uma petição inicial assertiva, objetiva, que não deixa o juiz maluco e fala, pelo amor de Deus, pega aquele modelo de sentença 3C e já julgue procedente isso daí. Beleza? É isso. Não tenho mais nada para falar aqui. Obrigado e até a próxima.